Então vamos lá, pessoal. Hoje, né, a nossa aula sobre crimes contra a liberdade pessoal, entre os artigos 146 a 149 do nosso Código Penal. Nós ainda estamos estudando os crimes contra a pessoa, tá? Então vamos lá. Constrangimento ilegal, artigo 146. Olha só. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que a lei, ou melhor, ou fazer o que ela não manda. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha só, atenção, a gente está falando aqui de uma modalidade subsidiária de crime. O constrangimento ilegal existe quando uma outra figura não existe. E qual outra figura? As que a gente vai estudar agora para frente. Tanto é que a gente está falando de uma conduta de menor potencial ofensivo. A gente está falando de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A consumação do constrangimento ilegal ocorre no momento que a vítima constrangida faz ou deixa de fazer alguma coisa, ainda que esse fazer ou deixar de fazer ocorra de forma parcial. E esse fazer ou deixar de fazer, ele deve ocorrer contra a vontade da pessoa. Então, o sujeito quer fazer uma coisa, mas não faz, contra a sua vontade, porque ele foi constrangido. Tá? É o constrangimento de forma genérica. A gente está falando aqui de uma fórmula generalista quando essa conduta não se adequa a outras condutas que, porventura, a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Tá? E esse crime admite tentativa também. Ele admite a modalidade tentada. Nós temos causa de aumento? Temos, no parágrafo 1º, olha só. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, se esse constrangimento ilegal for realizado com mais de 3 pessoas, o que é mais de 3 pessoas? Mais de 3 pessoas são pelo menos 4 pessoas, tá? Porque 3 pessoas não é, obviamente, mais de 3 pessoas. 3 pessoas são 3 pessoas, não é? Muitas vezes a lei não é clara, né? Ela podia ser clara. Quando se reúnem 4 pessoas ou mais, fica muito mais claro do que falar mais de 3 pessoas. Mas, enfim, a lei é assim e a gente interpreta ela do jeito que ela é, tá? Ou quando há emprego de armas. Isso sem prejuízo do sujeito responder por porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, todas as outras modalidades criminosas envolvendo a arma de fogo, tá? Ah lá, parágrafo 2º, além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então, o constrangimento ilegal, ele depende de uma violência? Depende, tá? Se esse constrangimento, ele veio com a prática de violência, e aqui a doutrina informa violência física, o sujeito vai responder pelo constrangimento ilegal e também pela violência, pela lesão corporal, seja ela leve, grave, gravíssima, não importa. Parágrafo 3º, não se compreendem na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, o médico acaba constrangendo alguém, mas para salvar a vida dele. Então, mediante constrangimento, com violência, às vezes, se necessário, né, ele coloca lá o paciente dele para tomar uma bolsa de sangue. Mas ele é testemunho de Jeová. A religião dele não permite que ele tome esse sangue, então ele não concorda. Mas o médico, constrangendo esse paciente, leva ele para o bloco, coloca uma agulha nele e enfia sangue nas veias dele, ou nas artérias, né? Não sei tecnicamente para onde vai esse sangue. Mas enfim, ele toma essa bolsa de sangue. Pessoal, houve constrangimento ilegal? Houve, mas nós estamos diante aqui de uma causa extintiva de punibilidade. Pelo amor de Deus, ninguém será punido aqui. Embora o fato seja típico, ilícito e culpável, ele não é punível. Tá? 2, a coação exercida para impedir suicídio. Então, você, para impedir o suicídio, coage alguém
de alguma forma, pode ser usando violência ou não, para impedir o suicídio dela, também você está fazendo o melhor por essa pessoa e, obviamente, não vai responder de forma criminosa, tá? A ameaça, artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Já é uma conduta um pouco mais restrita do que o próprio constrangimento legal. Ela é mais completa, olha só, ameaçar alguém por palavra, ou seja, pode ser falando, por escrito, pode ser escrevendo, encaminhando um papelzinho, eu vou te matar, né? O gesto aponta para a pessoa, faz assim, ó, tipo assim, eu vou atirar em você. Ou qualquer outro meio simbólico. Um meio simbólico, você enviar via correio uma, uma bala, uma munição para uma pessoa, sem falar nada. Você não falou, você não escreveu, você não gesticulou, você encaminhou pelo correio uma bala de um revólver, enfim, uma calibre 12. Tá vendo? Obviamente, né, ameaçar alguém para causar a ela um mal injusto e grave. Tá? É detenção de 1 a 6 meses ou multa, e somente se procede mediante representação. Além de ser crime de menor potencial ofensivo, porque, afinal de contas, né, a gente fica no campo da ameaça. Nada de mais efetivo foi feito. Se for feito, nós temos outros crimes. Aqui é só ameaça. E depende de representação. A ação penal é pública, condicionada à representação. Tá? Peculiaridades, vamos lá. Geralmente a ameaça vem acompanhada de um outro crime. E, assim como o artigo 146, que a gente acabou de mencionar, o constrangimento ilegal, também é um crime subsidiário. Ele vai ocorrer se as outras figuras não ocorreram. E o 147 ainda é mais específico do que o 146, tá? Perseguição, pessoal, modalidade criminosa nova de 2021, introduzida pela Lei 14.132. Olha só. 147A, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, é aquele famoso crime de perseguição. Isso é muito comum, inclusive, na violência doméstica. O ex-namorado que persegue a ex-namorada. E aqui a gente está falando de uma perseguição reiterada, é aquela coisa que ocorre todo dia, ou toda semana, ou todo mês, ou com muita frequência. E essa perseguição, ela gera ameaça à integridade física ou psicológica. E isso pode acontecer por qualquer meio, pode ser uma perseguição física, literalmente andando atrás, pode ser uma perseguição na internet, nas redes sociais, mandando mensagens. Tá? Então, restringiu a locomoção da vítima ou invadiu ou perturbou a sua esfera de liberdade ou privacidade, nós temos aí o crime de perseguição. Stakeholder, né, na linguagem aí mais comum, inclusive. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Ainda é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa o prazo de 2 anos, tá? Mas nós temos aí majorantes, ó. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, vamos lá, contra criança, adolescente, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ou idoso, tá? Faltou aqui. Criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, ou seja, feminicídio, ok? 3, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, ok? Sem prejuízo, obviamente, da pena relativa ao porte ou à posse da arma ilegal, ok? Parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, além
do porte ou posse ilegal de arma, o sujeito responde também pela violência, independentemente da conduta do artigo 147-A. E somente se procede mediante representação. Também, nós estamos falando aqui de ação penal pública condicionada à representação. Violência psicológica contra a mulher, artigo 147-B, olha lá. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Olha só, é uma especialidade do artigo 147-A. Só que aqui a gente está voltando para a mulher. Aqui, o sujeito passivo desse crime vai ser a mulher. Tá? Em todas essas ações aí, quando existe uma perturbação, um prejuízo ao seu desenvolvimento, e isso visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, aquele marido machista que prende a mulher em casa e fala: você não vai sair na rua, você não vai usar um short curto. Tá aí, ó, é uma violência psicológica contra a mulher. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Porque se constituir um crime mais grave, a gente vai para este crime mais grave. Ok? É uma conduta subsidiária. Sequestro e cárcere privado, artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Sujeito ativo e passivo, né? Qualquer pessoa. A gente está falando aqui de um crime comum. Bem jurídico tutelado aqui, gente, a liberdade de movimento, tá? Lembrando que o sequestro é mais amplo, tá? O sequestro é mais amplo do que o cárcere privado. Por quê? No sequestro, a gente fala em privação, sem confinamento, ok? Por exemplo, ficar privado de locomoção em uma fazenda. Então, o sequestro ele é mais amplo. A pessoa está privada de se locomover? Sim, mas dentro de uma fazenda. O cárcere privado ele é mais restrito que o sequestro. É uma privação com confinamento. Por exemplo, ficar preso num quarto dentro de uma casa. Então, o juiz leva em conta se houve sequestro ou cárcere privado na dosimetria da pena, porque o cárcere privado é uma conduta mais grave do que o sequestro. É um crime de execução livre, gente. Pode ser praticado mediante violência, grave ameaça, fraude ou qualquer outro meio. Então, se você constrange uma pessoa ilegalmente, olha só, a pessoa não vai, aí você não vai responder pelo 146. A gente já vai para o 148. Se esse constrangimento ilegal é motivado por um sequestro ou um cárcere privado, a conduta mais apropriada é o artigo 148 e não 146. E essa conduta pode ser praticada por ação ou por omissão. Por exemplo, um médico que não concede alta para um paciente já curado. Conduta omissiva. Por que o médico está prendendo o paciente lá, se ele já está curado? Isso pode ser cárcere privado, se esse paciente estiver recluso num quarto, ou pode ser um sequestro, se ele está preso no hospital, mas ele tem livre acesso aos corredores e a outros locais do hospital. Tá? Observação, não há finalidade especial no dolo, tá? E se tiver, vai caracterizar outro crime. Por exemplo, se tiver como finalidade obter uma vantagem indevida, aí o crime é extorsão mediante sequestro. A gente tem tipo penal para isso e vamos estudar, inclusive, não nessa aula, mas a gente vai estudar. Consumação, pessoal, ocorre no momento em que a vítima tem sua liberdade privada e trata-se de delito permanente, tá? A consumação se protrai no tempo enquanto não cessar da liberdade. Então, enquanto o sujeito estiver privado de sua liberdade, o sequestro ou o cárcere privado está acontecendo. Tanto é que se vem uma lei no meio do caminho tornando essa conduta mais grave, ela vai ser aplicada. A gente não está falando aqui de irretroatividade benigna, porque como a conduta está se consumando a todo tempo, a lei nova vai ser aplicada também, porque a conduta vai ocorrer. Ela ocorreu no passado, mas vai ocorrer no futuro também. Tá? Qualificadoras, vamos lá.
A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, tá? E lembrando, a idade da vítima tem que ser conhecida, isso para a gente evitar uma responsabilidade objetiva. Lembrando, direito penal, a responsabilidade ela é subjetiva. Ela depende de dolo ou pelo menos culpa. Ela depende de que a gente conheça a idade da vítima para que essa qualificadora seja apresentada, tá? 2, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, aqueles famosos manicômios, né, que nem existe mais, na verdade. E se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Tá? E 4, se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Então, a vítima tem 16 anos, ó, qualificadora. Beleza? E 5, se o crime é praticado com fins libidinosos. Isso sem prejuízo das condutas lá dos crimes contra os costumes, tá? Do artigo 213 para frente do Código Penal. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção grave, sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Então, outra qualificadora. Se resultar a vítima, então, maus tratos ou grave sofrimento físico e moral, a pena é maior ainda, reclusão de 2 a 8 anos, tá? Como é que a gente vai comprovar isso? Laudo pericial. Laudo pericial vai comprovar esse sofrimento físico ou moral. E a gente fala aqui de um crime pré-ter-doloso, né? A intenção não é exatamente isso, mas se ele resulta isso, ainda que de forma culposa, nós temos aqui qualificadora. Redução à condição análoga à de escravo, artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por meio sua locomoção em razão de dívida contraída com emprego ou preposto. Espera aí, gente, deixa eu tirar meu filho aqui, que ele já está praticamente subindo na mesa. Pode não, tá, filho? Espera o papai ali, ó. O papai já vai. Já está acabando a aula aqui, tá? Espera ali que o papai já vai. Então, reclusão de 2 a 8 anos e multa nesse crime, que é muito grave. Conduta, gente, consiste na escravidão de fato de criatura humana, tornando-a submissa, reduzindo-a à condição de servo ou desfrutá-la como tal. Então, trata-se de uma sujeição de uma pessoa ao domínio de outra, como se fosse um escravo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Dedé, zagueiro ou ex-zagueiro do Cruzeiro, chegou a ajuizar uma ação contra o Cruzeiro Esporte Clube, não ele, né, obviamente, o advogado dele, mas colocando-se, ou o advogado colocando ele numa situação análoga à de escravo. Olha só o quanto essa decisão repercutiu na imprensa, porque, gente, não faz sentido. Olha só, artigo 149, reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Então, análogo, gente, é aquilo que não é, mas é parecido, chega perto, tá? Como? A gente tem um rol aqui, submetendo-o a trabalhos forçados. O Dedé era submetido a trabalho forçado? Não. Ou a jornada exaustiva. Dedé era submetido à jornada exaustiva? Não. Quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho. O Dedé, no centro de treinamento do Cruzeiro, ele era submetido à condição degradante de trabalho? Não. Quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. O Dedé estava preso no Cruzeiro em razão de ter dívida com o time? Muito pelo contrário, era o time que devia a ele. Tá? Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Ou seja, a conduta do Dedé nunca passou nem perto de uma condição análoga à de escravo, tá? Então, olha só, né, mais uma vez, né, é literalmente uma sujeição de uma pessoa ao domínio de outra como se realmente fosse um escravo, e o Dedé estava longe disso. A consumação, então, ocorre quando o indivíduo é reduzido à condição análoga de escravo por meio da prática de alguma das condutas previstas, dispensando-se o sofrimento da vítima. É necessário, então, comprovar o sofrimento? Não.
tá? É um crime permanente, ou seja, ele vai se protraindo ao longo do tempo e a tentativa é possível. É possível tentar reduzir a condição análoga de escravo? É, às vezes a pessoa não entra na onda, tá? E denuncia. Isso é muito comum em fazendas, né, gente? Essas fazendas aí no norte do país, essas plantações de café, de cana, de soja, em que o empregador literalmente as compras dos empregados são feitas apenas por meio de, de notinhas feitas pelo próprio empregador, e eles acabam ali devendo, porque o que ele gasta para sobreviver é um valor superior ao salário dele, e ele tem que ficar ali para pagar as dívidas. Geralmente tem os capatazes, né? As pessoas que efetivamente fazem ali aquele cerco, né, para que essas pessoas não saiam dali sem pagar, tá? Espera aí, filho. Meu filho aqui de novo, gente. Espera aí. Ô, filho, espera o papai ali. Espera o papai ali, tá? Aqui, ó. Seu travesseiro, ó. Tô mandando para lá, tá? Forma equiparada. Vamos lá, vamos ver se o Dedé se equipara a escravo aqui, ou a condição análoga de escravo. As mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Será que o Cruzeiro cerceou o Dedé com a utilização de um meio de transporte para manter ele preso lá no centro de treinamento do Cruzeiro? Claro que não. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Tá? Não aconteceu com o Dedé também, né, gente? Majorante, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido contra criança ou adolescente, a conduta é pior ainda, tá? Ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas, gente, artigo 149-A, vamos lá. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Então, olha só, o elemento subjetivo do tipo é necessário que alguma dessas finalidades estejam presentes, tá? Senão, nós não teremos o crime do 149-A. Poderemos ter outros crimes, como, por exemplo, o constrangimento ilegal ou a ameaça, mas não o tráfico de pessoas. Então, para ter tráfico de pessoas, precisamos comprovar também alguma dessas finalidades. Ó. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas à de escravo. Então, olha só, transferir a pessoa, né, para outro país ou para outra região, para submetê-la a trabalho em condições análogas de escravo, olha só, quem recebe ele vai responder pelo 148, condição análoga de escravo. E quem mandou vai responder pelo 149-A. Submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, tá? Então, alguma dessas 5 finalidades deve estar presente. Senão, a gente vai para outras modalidades subsidiárias. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. O consentimento da vítima, caso a conduta tenha sido praticada sem violência, coação, fraude ou abuso, exclui a tipicidade. Então, a vítima consentiu em ir para um outro país para ser explorada sexualmente. Olha, ela consentiu, mas, detalhe, não pode haver violência, coação, fraude ou abuso. Então, se ela foi convidada a ir para outro país para trabalhar como prostituta, aí sim não tem crime. Ok? De tráfico de pessoas. Poderemos ter outros crimes, mas não de tráfico de pessoas. Tá? Lá nos crimes contra os costumes, mas não tráfico de pessoas. Consuma-se o crime com a realização das ações previstas no tipo penal, independentemente do efetivo exercício da finalidade que move o agente. Então, independentemente, né, da vítima ser submetida a uma servidão, às vezes não deu tempo ainda. O crime já se consumou, porque ele foi para outro país ou para outra região para ser submetido a uma servidão. E a tentativa é possível. Como? Ocorre a interceptação
do ônibus que está levando essas vítimas, por exemplo. Não, filho. Tá fazendo bagunça, filho. Espera lá um pouquinho. Papai já tá indo, tá? Tá subindo na mesa aqui, gente. Bernardo. Então, a tentativa é possível. A gente está acabando, tá? Causa de aumento de pena, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. Então, lembrando, não é um mero fato do sujeito ser funcionário público, não. Tem que ser no exercício da função ou então a pretexto de exercer essa função. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou então, se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Então, se for para outro país, nós temos ainda uma causa de aumento, tá? E causa de redução de pena? Aí é uma minorante, né? A pena é reduzida de 1 a 2 anos, ou melhor, 1 a 2/3, se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Ok? Então, se o sujeito não integra uma organização criminosa, a gente tem uma redução de pena. Ok, pessoal? É isso que nós tínhamos para falar nessa aula. Muito obrigado pela atenção. Quem tiver perguntas, pode deixar aí nos comentários, que assim que eu tiver condições, eu vou ter o maior prazer de responder. Então, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.